saravá, aquele meu pai. Xangô, do terreiro de preto velho, jaiá. Vamos saravá, aquele meu pai. Xangô, aqui quando o terreiro pelo adié. E quando o terreiro pelo adié. Preto velho é uma festa de Aú. Preto velho é uma festa de Aú. Oi, tem negadinho, de Oxalá, de Iemanjá, Camaga, Santa Catarina, olha, Bananá, Camaga, Santa Catarina. Os negros, na verdade, se encontravam nessa região para fazer cultura negra e teve pessoas aqui, ícones que ficaram para a história principalmente do samba, que a gente estava falando de samba, né? E aí um deles é o João da Baiana, que levou o nome, né, do largo, Tia Ciata, Heitor dos Prazeres, que são figuraças assim no início dessa história do samba no Rio de Janeiro. Cansado o coração, tô velho o coração, cansei. Tô cansado, tô velho o coração. A Pedra do Sal tem toda uma simbologia que precisa ser preservada. E eu temo muito, como negro, por tudo que se vê nesse país em relação à negritude, que se esqueça uma parte que é a parte mais importante do lugar. O Cais do Valongo, né, que era um porto de chegada especialmente das embarcações que traziam os escravos do continente africano. Olhando para essa rua, a gente consegue ver, né, exatamente lá onde ficava o Cais do Valongo. Então era a chegada, né, dessas embarcações, né, com as pessoas, né, trazidas da África para serem, né, a mão de obra, que é a força, né, de trabalho escravo, né, pensando nesses escravos para trabalhar aqui no Brasil. Então era o porto de chegada, e essa caminhada por aqui era a caminhada, né, que eles eram trazidos para as casas de engorda, porque daí, adquirindo peso, ele tinha um valor melhor nesse mercado. Quando o Rio virou capital e quando, né, toda a administração veio para cá, isso também significou um impacto demográfico também. E a cidade não podia comportar certos usos de ter, por exemplo, o mercado de escravos na rua, na atual 1º de Março. Era lá, antigamente. Depois veio para cá e aqui depois também, com a chegada da família real. Isso aqui, os usos foram sendo modificados, mas com a vinda da Imperatriz Teresa Cristina, que é a mulher do Dom Pedro II, né, ela chegou aqui. Então essa área sofreu um embelezamento mesmo, um processo de mudança, né? Nós temos aqui camadas de história, né? Na verdade, os navios aportavam no meio da Bahia, embarcações menores que faziam esse transbordo, né? Porque não podia chegar. Não podia chegar até um navio de grande porte não chegava, né? Sim, então tem toda é muita história. O equipamento público portuário que você tinha era a Doca Pedro II,
que por acaso está em frente ao Cais do Valon, o Cais do Valon como sendo o maior caso escravista da humanidade, e o Adoca Pedro II, obra do André Rebouças, que ele usa isso como um marco da luta pela abolição no Brasil. Na primeira década dos 1900, entre 1900 e 1910, a obra do Pereira Passos e do presidente Rodrigues Alves à época é dotar o Rio de Janeiro do porto moderno do Brasil. Então faz o aterro e cria esse porto todo. O projeto era até mais ambicioso ainda, tinha mais pias, não sei o quê, mas enfim, faz esse aterro, tá? Essa área aqui, por conta disso aqui ser já um porto tão importante desde o final do século XVIII, é uma ocupação que basicamente acabou se tornando basicamente residencial e é uma área de preservação, que é a APAC, a Área de Proteção do Ambiente Cultural, dos bairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo. Então nós temos um desafio de trazer novos empreendimentos imobiliários para uma área que foi aterrada e que vai receber empreendimentos imobiliários novos, modernos, tá? E vizinho a isso, do outro lado da rua, praticamente, você tem uma área de preservação. Então, um dos desafios desse processo é como é que a modernização daqui se beneficia e alimenta a retomada dessa área de preservação e vice-versa. Como é que essa área de preservação também se beneficia e influencia a área que está se modernizando, que era uma área industrial, virou um vazio urbano e agora a gente quer ocupar, quer adensar com mais gente morando, tornando esse lugar vivo. Você pode falar em um monte de obras, né? Um monte de negócio imobiliário. Tudo isso você pode também olhar como milhares e milhares de oportunidades de geração de emprego e renda. E o que a gente tem feito nesse caminho? Primeiro que para os atuais moradores, proprietários, não há pressão da parte da política pública para que esses imóveis sejam vendidos. Ao contrário, há incentivos para esses atuais proprietários, como remissão de dívida, isenção de IPTU. Inclusive, a remissão de dívida é importante para o cara regularizar o imóvel dele e poder pegar recurso para poder, enfim, melhorar a sua casa. É uma mudança do próprio morador da região perceber que ele está em outro lugar. Então, desse ponto de vista, eu posso brincar com a coisa que as pessoas da região elas estão sendo gentrificadas no sentido de que a condição econômica delas está melhorando, tá? A outra linha para reforçar isso é do ponto de vista do sentido de pertencimento à região. Então, valorizar as manifestações culturais aqui da região é bom para o cara que vai querer comprar um apartamento e vir para um lugar que é bacana, mas é bom para o morador que se sente valorizado e ele continua se sentindo parte daquele lugar. Mesmo com a rua nova, mesmo com o prédio novo, aquele continua sendo o lugar dele. Há um outro aspecto importante também, que há muitas atividades culturais exercidas nesses galpões. Todos esses são em imóveis que eles querem demolir. São imóveis muito interessantes, mas que do ponto de vista dessa intervenção imobiliária, eles são valorizados para serem construídos prédios altos, né? Então a ideia da prefeitura é demolir, retirar esses projetos culturais que precisam muito de grandes espaços. Para que eles exerçam sua atividade, o grande galpão é muito importante, né? Estamos tentando ocupar todos os espaços da zona portuária com atividades ligadas à cultura negra mesmo, para poder dar vida ao lugar, porque senão fica igual o PN. O PN era um cemitério de escravos que você ia lá, visitava as ossadas e ia embora, não tinha por que você ficar ali. Hoje em dia tem samba, hoje em dia tem dança, cursos, oficinas. oficinas. Cursos, e são gratuitos. Eles estão não esquecendo de olhar para as qualidades intrínsecas da área, a existência de uma forte atividade cultural, de grupos que resistiram aqui produzindo cultura, e esses grupos poderiam
dar o lastro para essa visão de uma área povoada, com história, com gente que está atuando, etc. Bobo minha gemiro, ae ae. 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 Foram 20 anos, né, atrás. Foi durante a reforma da casa, encontramos ossadas humanas e descobrimos que, na verdade, a nossa casa estava sobre um grande cemitério. Um grande pelo número de pessoas, mas pequeno pelo seu tamanho, né? Um antigo cemitério de escravos do século XVIII e XIX. Depois, com o tempo, descobrimos que ele era um cemitério específico para os recém-chegados de África, né? Do mercado de escravos que era aqui essa região, e que aqui estima-se que tem mais ou menos uns 50 mil pessoas. E essas pessoas são 50 mil corpos ou mais. Aqui era o entreposto da região sudeste, né? Minas Gerais, norte fluminense, era abastecida de escravos que chegavam aqui na região, né? Durante quase mais de 50 anos, 60 anos, esse mercado ficou implementado. O cemitério ele tem a data de 1770 e o final dele chega a 1830, né? O mercado de escravos funcionou até mais ou menos anos 40, 840. Nós oferecemos cursos, algumas oficinas de história, passeios, aulas pela região, contando a história do mercado de escravos do Rio de Janeiro. Essa roda de samba, na verdade, é uma manutenção de prática que já acontece nessa área aqui há pelo menos 200 anos, né? Movimentação, manifestação cultural africana e afrodescendente misturada aqui nessa terra. E a roda de samba é a síntese, porque você vê várias manifestações ali imbuídas no samba, quando a gente canta, quando a gente toca, quando a gente fala, né? E os personagens também, historicamente falando, eles fazem parte desse contexto, dessa mistura de cultura e desse caldeirão que é aqui a zona portuária, que é onde começa a grande história cultural do Rio de Janeiro. A Pedra do Sal, ela, enquanto monumento histórico imaterial, ela é tombada desde 1984. E o umbigo do samba na Pedra do Sal, ele está muito ligado a essa população do cais, do Valongo. E tudo que vem, claro, aqui do lado aportam transatlânticos. A nossa roda de samba, ela hoje faz parte do roteiro de várias agências. Estão tentando acuar à medida que tentam levar o samba para uma casa de show, quando o samba pode ocorrer gratuitamente, de qualidade, num espaço público, de valor grande para a cultura negra. A prefeitura tem dito muito o seguinte: não, nós estamos respeitando o patrimônio. Só que havia uma avaliação do que era de interesse patrimonial
feita muitos anos atrás, focada nos morros, nos sobrados antigos, mas não havia uma visão sobre esse patrimônio industrial, portuário, isso nunca foi pensado. Então, a primeira coisa eu acho que teria que ser fazer uma nova leitura do que tem interesse para patrimônio. Na minha avaliação, essa expansão tem como motor a expansão da área de negócios do Rio. Porque é uma área próxima, os terrenos aqui são mais baratos, tem muitos prédios passíveis de refit, né? de recuperação, né? E é uma sopa no mel. Né? Então, eu acho que foi o que o capital imobiliário encontrou, né? As suas portas para essa expansão. Né? Evidentemente, a área sofreu um impacto positivo em termos de embelezamento, tudo isso, essa vinda de empresas para a área, ela tem um impacto em relação a serviços, restaurantes, esses prédios, muitos desses prédios estão sendo recuperados, né? Com uma preocupação até de manter estilo, né? E ao mesmo tempo se criou Circuito Histórico Arqueológico de Celebração da Herança Africana, que além do Cais do Valongo tem a Pedra do Sal, o Jardim do Valongo, o Cemitério dos Pretos Novos, né, que é um cemitério mesmo de escravo, a Escola José Bonifácio. Estamos trabalhando para entregar à cidade um museu a céu aberto que vai rememorar e celebrar a pequena África no território do novo Porto do Rio. O projeto prevê a proximidade física e a apropriação desse sítio arqueológico por cada um de nós. A prefeitura está, junto com o IFAM, fechando um dossiê para apresentar para a Unesco a declaração do Cais do Valongo como Patrimônio da Humanidade, que já é reconhecido pelo município e pelo IFAM. Eu acho que isso sinaliza o reconhecimento e a valorização desses elementos na região. A Roda de Cima da Pedra do Sal tem que trazer paz para uma região que já foi muito conflituosa. E a gente mantém aqui o samba como acontecia há mais de 100 anos atrás. A Roda de Samba da Pedra do Sal está aí para o mundo ver, recebe gente de todos os lugares. Mas a gente não pode permitir que esse raro espaço na cidade, que ainda é nosso, seja tomado da maneira capitalista, da maneira covarde. A Roda de Samba da Pedra do Sal é nossa. E a cultura que a gente tem para mostrar é essa aqui. Samba é um curta que pretende levar o espectador para fazer um passeio sobre toda essa região compreendida desde ali atrás, passando um pouco pela Sacadura Cabral, aqui pelo Largo São Francisco da Prainha, no Cais do Valongo, até o Instituto dos Pretos Novos, que são esse circuito é chamado Circuito da Herança Africana. Escutaram? Eu estava falando de coisas que vêm de muito tempo atrás. Tudo isso aqui já foi água, já foi praia. Cada pedra dessa vivia embaixo do mar. Na verdade, o que a gente faz é caminhar por aí e ouvir essa escrava que diz: eu me lembro, por aqui tinha água, tudo isso aqui já foi mar. E ela vai toda hora dizendo: eu me lembro de tudo que essa cidade, que toda hora está se reinventando, demolindo e reconstruindo, mas que permanece a memória e permanece o samba, porque, de certa forma, o que fica, cai prédio, não cai prédio, mas é um pouco a cultura popular que está enraizada aqui em cada esquininha, né? Um pouco isso. Eu estou com essa história há 20 anos. Eu posso te dizer que não está bom, mas está bem melhor. Só em você ter uma prefeitura que está tentando eleger o Cais do Valongo como patrimônio da humanidade já é um grande passo.
né? E fazer um circuito de herança africana é um grande passo. Agora, espero que os governos que virão mantenham isso. Eu espero. A região está mudando muito, a infraestrutura que está vindo para cá é muito bem-vinda para todos, moradores, empreendedores, e os espaços vão sendo ressignificados. Eu acho que essa ressignificação dos espaços da região portuária é o que vai acontecer. Eu imagino que isso aqui vai estar cheio de turista loirinho tomando cachaça, sentado aqui, vai estar aberto de domingo, vai ter um banheiro limpinho, as pessoas vão poder sair daqui e de repente ver uma obra de arte aqui no mar ou no Museu da Manhã. Vai estar tipo bonito e asséptico, eu acho. Acho que vai ser uma coisa do tipo totalmente... Obviamente, você fala as coisas parecem mais críticas do que elas são, e faz parte de um processo também de naturalização. Mas eu imagino isso aqui com tudo virando um grande shopping. E, poxa, eu não queria viver numa cidade que o grande coração dela fosse ser um grande shopping, mas as grandes cidades estão adotando um caminho parecido. Então, também faz parte de um processo do mundo ocidental de querer higienizar tudo, fazer ficar bonitão para sair no cartão postal. Então, não sei, eu imagino que vai ser um grande shopping e que tomara que eu esteja errada, né? Então... Acho que é ter uma área histórica do Rio recuperada, readensada, com uma dinâmica muito mais interessante para quem vai vir morar e para quem vai vir trabalhar ou usufruir dessa região. Com muito mais gente morando e, ao mesmo tempo, guardando essas suas raízes, essas suas características. Eu acho que o que contribui para isso é o fato do casario ser preservado, você tem visualmente uma identidade, de você reter, vamos dizer que 100% da população, talvez seja a pretensão ia tirar o direito dos outros se mudar, mas reter a grande parte da população, portanto, reter essa identidade, esse modo de vida, né? Esse modo de vizinhança que a região tem. Eu acho que isso se preserva ganhando qualidade. Que também esse morador, que ficou abandonado aí durante 40 anos, vai poder ter acesso a novos equipamentos culturais, a um padrão de serviço melhor, oportunidade de empregos melhores. Então, acho que você tem uma qualificação do modo de vida aqui na região sem ter que jogar fora, ter que abrir mão do que é a identidade desse lugar. Isso é a cena que eu vejo aí para daqui a uns 15, 20 anos.